tudo bem com vocês? Aqui Daniela Oliveira, recebendo você e alguém mais nos nossos estúdios no Instituto Luz de Desenvolvimento Humano. No meu programa É Sobre Isso, para falar de assuntos pertinentes ao nosso dia a dia. Exatamente. Vamos falar sobre pornografia. Vamos dar continuidade àquela série Pornografia no Casamento. E para dar essa continuidade, trazendo todo o conteúdo prático, aplicável e relevante, aquele conteúdo de valor que você já sabe, você já conhece, eu recebo aqui ele que é psicólogo, mentor, ele é pastor, ele também é marido meu, pai da Ana Júlia, ele é um homem de honra. Eu recebo para falar sobre pornografia, um especialista no assunto. O nome dele é Tony Oliveira, psicólogo. Seja muito bem-vindo! Uhul! Fica à vontade. Então, muito obrigado, Dani, por esse convite maravilhoso, por essa responsabilidade de estar aqui. Não é sobre isso, que nesse programa aqui só vem gente grande, né? Só tem gente boa, não é? Verdade. Então, não é à toa que você está aqui. Obrigado, obrigado. Muito me alegro em poder estar aqui para conversarmos sobre esse assunto que é de grande relevância, principalmente no que tange aos relacionamentos, à sociedade, à saúde mental, né, das pessoas hoje. Então, é com muita responsabilidade, com muita alegria que eu estou aqui para poder contribuir contigo. Muito e com obrigada. todos aqueles que estão nos ouvindo, que vão nos assistir também. Muito obrigada. É extremamente assim, por isso é sobre isso. Vem trazendo a contribuição à nossa sociedade, vem trazendo conteúdo de valor. E, antigamente, já entrando no assunto, Tony, a gente pensava em pornografia e ligava esse assunto diretamente a homens. Hoje, sim, infelizmente, a gente fala em pornografia e já atingiu homens e mulheres, jovens, adultos, até idosos. É uma doença generalizada e que vem crescendo dia após dia, basicamente pela falta do conhecimento, né? A falta do conhecimento. E é sobre isso que nós vamos abordar aqui, para manter relacionamentos saudáveis. Como manter relacionamentos saudáveis? Nós vamos falar sobre isso, nós vamos falar como identificar esse ponto que é diagnosticado como doença. O doutor aqui, o doutor psicólogo vício, né? Tony Oliveira vai trazer muito isso, porque ele atende muitos pacientes e trata essa demanda com determinada frequência, dentro dos consultórios e fora dos consultórios, né, principalmente. Infelizmente tem sido muito comum, né? Pois é. E aí nós vamos entrar um pouquinho nessa temática, porque me parece que também numa sociedade machista, e se eu não estiver correta, fica à vontade de me corrigir, numa sociedade muito machista, isso não é problema para os homens, não é verdade? Sim. Quando não há conhecimento, não é? Ignorância. Porque esse dano, uma hora, essa conta chega, né? Toda a conta fecha no final, né, pessoal? E é sobre isso. Então, Tony, fica muito à vontade, você já conhece, afinal de contas, você também é um dos meus mentores, sabe muito bem como funciona, nada de ficar tímido. Aqui a gente está para contribuir com esse conteúdo de valor. Em casa, né? Tá em casa, fica em casa, tá bom? E então, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para a gente começar a debater esse assunto aqui. Então, veja bem, Dani, eu quero, na verdade, começar falando, trazer uma informação aqui importante que eu julgo. Eu tenho esse livro aqui, que é do J.B. Carvalho, onde ele traz um histórico bem interessante a respeito da questão da pornografia no mundo, né? Eu quero só para a introdução, trazer alguns relatos aqui do livro, onde ele fala dessa história, de como que a pornografia começa no nosso meio. Na década antes um pouquinho de 1960, em 1953, o Hugh Hefner, esse nome eu não queria nem citar, porque ele não é digno de ser citado, foi o cara que criou a Playboy, né? E aqui ele relata, em 1953, que ele inaugura na sociedade uma nova ideologia, certo? Eu vou ler aqui, só para você ter ideia, de um relato que ele traz aqui, que as classes A e B nos Estados Unidos estavam sendo sequestradas por uma nova religião secular. A alma da nação americana estava em processo de transformação e, resultantemente, o mundo inteiro, sendo vagamente pornográfica, e a revista funcionou como um
ritual de iniciação da pornografia em escala. Por que eu trouxe? Eu quero indicar esse livro para todos vocês que vão assistir, que estão assistindo, porque o conteúdo dele é um conteúdo de extrema importância, principalmente nesse quesito, numa restauração de mente, numa restauração familiar, numa restauração de masculinidade. Porque no mais profundo aqui que ele traz a nossa clareza de que a masculinidade do homem foi atingida de forma fatal com essa inauguração dessa que é uma ideologia que tornou-se, infelizmente, uma religião no mundo, onde ele introduz a pornografia de forma mundial na subjetividade das pessoas. Interessante dizer que subjetividade é algo que vem muito sorrateiramente, muito tranquila. A subjetividade chega sem fazer estardalhaço. E se você não estiver atento, quando você menos esperar, você já está enredado, de todas as formas, de forma subliminar, de forma de propaganda, enfim, todo tipo de técnica de indução ao pensamento, de apelo. De pensamento indutivo. Sim. Eu lembro que anos de 1990, anos 2000 talvez, 1990 não necessariamente, mas ali 1998, 2000, a internet não tinha essa polaridade ainda, não existia dessa forma e velocidade, então chegava nas escolas... Veio de forma paulatina, né? Chegava nas escolas, ainda que velado, uma revistinha, passava para um, passava para outro, né? E aquela geração de adolescentes efervescentes viam aquilo e faziam burburinho no final da sala. Eu lembro de uma cena assim, que eu presenciei. Hoje não é assim mais, né? Hoje você dá um clique e você tem isso e você tem muito mais ao seu inteiro dispor, um conteúdo hoje vasto, a gente tem relatos de crianças já de 5 anos acessando. Exatamente. E se os pais não estiverem monitorando, isso ainda vai piorar. Extremamente prejudicial à saúde. Fato é que é interessante o que você disse no início, essa informação subliminar, que poucos homens se dão conta de que isso é uma doença, não é, Tony? Poucos homens. Por conta de uma masculinidade, me permita se eu estiver equivocada, sim. Um pouco deturpada. Não, para isso é normal. Não, qual homem que não vê? Ligam a masculinidade do homem, a sua virilidade, a esses assuntos corriqueiros e que os validam como tal. Na verdade, uma inversão de valores, não é? Total. Sim, na verdade, é uma masculinidade disfarçada, né? O homem pensa que ele tem um determinado poder e que, nesse caso, está sendo uma sabotagem, é uma armadilha justamente para essa masculinidade. E aí, quando a gente começa a falar dos malefícios que a pornografia traz, que a primeira coisa que ela faz é sequestrar a mente. Ou ela sequestra a mente da pessoa e depois ela altera o sistema límbico, que é o sistema que é responsável pela nossa... Peraí que deu um branco aqui agora. Pela recompensa do cérebro. É o sistema límbico onde é produzida a dopamina, e a dopamina é o hormônio do prazer, e onde quando a pessoa faz sexo, é liberado pelo menos 200 unidades de dopamina. Então, ela sequestra e altera. Então, quando eu sequestro o cérebro, quando eu altero o sistema límbico, o sistema de recompensa, eu mudo o comportamento. Exatamente. E essa mudança de comportamentos, estudos, especialistas já falam muito bem quando o homem e a mulher também está imergido nesse cenário, nesse contexto da pornografia, você passa a substituir você real pelas cenas que você vê. Cada vez mais, nós falamos isso em outros podcasts sobre o assunto, você substitui a presença pela lembrança na sua memória daquilo que você está vendo. Logo, você perde interesse contato, né, físico, químico, Sim. para substituir, acessar suas memórias devastadoras sobre Daí, você traz... aquilo que você viu e
Pasmem, gente, cada vez mais você vai deixando seu cônjuge o uso natural das coisas, o caminho correto das coisas, entenda as coisas, o caminho natural da intimidade, da sexualidade, para as lembranças que você vê, que você registrou no Dani, seu cérebro. você traz isso muito bem, você trouxe isso e me traz aqui um dos relatos que eu trago, informação que eu trago é que você substitui o real pelo virtual. Porque olha só que perigo e que grave. Porque olha só, quando existe sexo, existe o contato, certo? Então, quando a pessoa está visualizando, não existe, na verdade, só existe na mente. Ela está vendo e vem na mente e a partir do pensamento, a partir dos estímulos, é produzido, né, os neurotransmissores. No entanto, no ato sexual em si, existe a produção de dopamina, certo? E no contato físico, a produção de ocitocina. Entende? E onde a questão do vício, ela retira a questão da ocitocina aqui, o contato, o amor, é gerado justamente por isso. Então, o afeto, né, a presença. Então, você tira um elemento e prejudica o outro. Então, não tem como ser. É uma coisa virtual, é uma coisa sintética. E aí começa a descer, ladeira abaixo. E aí é um malefício atrás do outro. Isso acontecendo, também ressurge aquilo do alto prazer, né? Sim, autossexo. Que você fica livre, algumas pessoas incentivam essa prática, e então você se autorresolve, digamos assim, não é verdade? E aí vai sendo uma distorção de tudo que foi criado como naturalidade. Entrou um mosquitinho aqui, tudo, aí distorce, né, na verdade, isso. E, pessoal, pasmem, por aí são desencadeados vários outros problemas. Você já imaginou que a pedofilia, ela surge desse vício? Pasmem, mas é isso. A pedofilia vem dessa autoalimentação, essa retroalimentação desenfreada na busca por acessos, visualizações e se resolver sozinho. Todos os pedófilos, quando são encontrados, né, pela polícia e tudo mais, você vai ver uma série de registros nos seus computadores e você vai pasmar. A família nem imaginava que tinha um pedófilo dentro, tá? Não digo mais, as esposas, muitas vezes, vou te passar já, Tony. As esposas, muitas vezes, são tomadas como surpresas. Não sabia. É uma doença silenciosa, perigosíssima, mas que pode morar ao lado, quiçá dentro. O isolamento é a grande marca disso aí, né? Do consumo da pornografia. O isolamento, o segredo, né? E, Tony, quando a gente fala nessa temática tão miserável, a gente está falando de pornografia, a gente está imaginando adultos, mas o vício vai desencadeando tanta prejuízo que o indivíduo já não se conforma mais em ver um sexo entre homem e mulher. Ele parte para crianças, não é? Mais novas, vai buscando cada vez mais algo novo. Todo vício é escalonado, não é? Escalonado. A pessoa começa, se a gente for fazer um paralelo, começa com o cigarro, aí que associa com a bebida, e aí daqui a pouco associa com a maconha, daqui a pouco associa com a cocaína, daqui a pouco vem com o crack, daqui a pouco, de repente, o cara está perdido, está destruído, está precisando de tratamento e está com a vida destruída completamente. Então, é um vício. E que tem que ser tratado, tem que ser reconhecido, não é? Você falou do pedófilo, eu entendo que todo crime sexual, ele provém da pornografia. Sim. É uma fonte. Você falou muito bem, em várias reportagens que a gente vê por aí, fulano de tal, pedófilo foi preso, aí foi encontrado nos arquivos dos seus HDs de computador, milhares, dezenas, milhões de vídeos, não é? Daquela categoria. E isso é uma coisa que, se nós olharmos com um olhar mais aprofundado, um olhar mais apurado, termos mais cuidado com isso, sermos mais seletivos com isso, cuidar da nossa família, cuidar do que os nossos filhos estão vendo,
cuidar daquilo que está entrando na nossa casa, que são portais que estão abertos, que se nós não estivermos atentos àquilo que entra, de repente nós somos invadidos, nós somos tomados, e aí já está tudo já dominado. Tony, você como mentor de homens, você enquanto pastor, você enquanto psicólogo, você enquanto especialista em atendimento familiar, o que você poderia dizer e trazer como um contexto dentro de uma realidade? Como é que você consegue identificar? Porque nós já falamos isso anteriormente, já conversamos isso em bastidores de projeto. Os homens, eles dão sinais, pistas do que estão fazendo, mas não têm coragem, na maioria dos casos, de assumir, Sim. de reconhecer. Porque estudos apontam, pessoal, que para ser diagnosticado como doença, são considerados 2 anos, 24 meses, de um vício. acesso constante. Perfeito. Para ser considerado um vício, Pelo menos 2 anos. no mínimo 2 anos de acesso constante, de uma necessidade absurda, para que você, os especialistas, os estudiosos, enfim, consigam te diagnosticar como um viciado ou Sim. uma viciada, não é? Porque se nós pararmos bem para raciocinar, o apelo à pornografia é constante. Nós temos que ficar nos esquivando todo o tempo, a todo momento, desse conteúdo devastador. Mas o apelo ao acesso é muito grande. Então, são 2 anos. Como é que você lida? Como é que você trata? Como é que você aconselha? O que você falaria para homens e mulheres que estão te ouvindo, assistindo isso aqui? Que, gente, eu já ouvi pessoas falando que essa temática é relevante, mas assumir que é uma dessas pessoas é muito difícil. O que você diria? Não, o grande problema é o seguinte, muitas vezes a pessoa passa pelo problema, convive com aquilo, mas associa o problema maior a outros fatores. Onde que o gatilho está justamente nesse viés dos acessos. Porque a primeira coisa que eu posso dar de dica para vocês que estão nos ouvindo é o que é que ocorre com a pessoa que é viciada. Ela se isola. Ela se isola. De repente a pessoa... E é um isolamento que muitas vezes a pessoa ela não se percebe que no trabalho ela começa a acessar. A gente já vi vários casos de pessoas que foram demitidas. Pessoas que perdem a capacidade produtiva, tanto de pensar quanto de fazer, de decidir. Por que ocorre? Um dos problemas maiores que acontece com as pessoas é que ela perde a capacidade do córtex pré-frontal. O sistema límbico alimenta o córtex pré-frontal, que é o local, é onde nós temos a capacidade de decisão, capacidade de autonomia, né, do nosso cérebro. E aí os homens eles perdem, né, a capacidade de tomar decisão, capacidade de executar, a capacidade de execução, de elaboração. Então, isso é perdido. E você vai perceber nessas pessoas tem muitos homens mesmo que... Aí começa, no caso do casal, outra questão, a diminuição do sexo, né, da prática sexual entre o casal. Começa a ter um distanciamento, porque aquilo que se recebe, que se produz entre os dois, já não sacia mais. Ou eu já ouvi também, há muitos anos atrás, uma mulher dizendo que era muito interessante colocar um filme em casa para os dois assistirem, para que os dois tivessem ali um momento de intimidade. Na verdade, eu não ouvi só de uma mulher, eu ouvi de 2 mulheres falando exatamente sobre isso, que havia essa prática no relacionamento. Então, a gente está falando para homens, estamos falando para mulheres, estamos falando para casais. Tem casais também que comungam da mesma prática, não é? Para fazerem e terem experiências e prazeres diferentes, os dois estão ali assistindo, consumindo aquele conteúdo para fazer na tentativa de uma reprodução. Olha só, se você for observar esses casais, essas pessoas que fazem essa prática, você vai encontrar uma recorrência de ejaculação precoce, a mulher com uma frustração muito grande em chegar ao seu momento de prazer,
não só o homem, a questão da ejaculação precoce, quanto também a dificuldade de ejacular. Tanto um quanto o outro, porque o que ocorre? É um desequilíbrio. Porque o mal, onde é que está o mal? O mal está no excesso e na falta. Então, vai causar ou uma coisa ou outra. Então, o equilíbrio, que seria os dois se satisfazerem, não vai acontecer. Então, por um determinado momento, o estímulo, ele vai, de repente, vai gerar um determinado prazer para os dois, mas vai chegar momentos em que vai aprofundando o negócio e que eles vão ter dificuldade. E você sabe o que é que ocorre? É por isso que ocorre a questão de muitos casais estão partindo hoje para trisal. Relacionamento aberto. E isso é o caminho para outras coisas mais, com animais e coisas aberrantes, que eu não estou falando de nada, de nenhuma novidade aqui. Mas é o caminho para onde leva essa prática, esse vício, não é? Porque é destruidor, é avassalador. Então, o que a gente quer, o que nós queremos com esse conteúdo, com essa temática, chamar a atenção das pessoas. Porque tem muitas pessoas, muitos homens, principalmente alguns que eu até já vi falar, já vieram falar para mim, mas é coisa de homem, Tony. Eu disse, cara, não é coisa de homem, isso é uma coisa que vai destruir a tua vida. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento, você precisa olhar para você e ter até um pouco mais de autozelo, né? De autozelo. E fica muito complicado você inserir esse tipo de prática no relacionamento, porque depois, para você andar no caminho inverso, vai dar muito mais trabalho. Vai sofrer. Mas se não olhar e fizer o caminho inverso, vai ser pior ainda. Você falou uma coisa interessante aí. Tem muitos homens, muitas mulheres com dificuldades de reconhecer, ou seja, não tem consciência que isso é um vício. Sim. Não é porque normalizou, está tão comum. Quer ver uma coisa? Não perca seu problema. pensamento. Deixa eu só falar aqui sobre a Delta Force B. O que é que ocorre? No momento, no nosso sistema neuronal, ele tem uma proteína chamada Delta Force B, que quando eu acessei a primeira vez, acessei a segunda, aí o Delta Force B, ela é a proteína que ela faz o caminho. Ela é, digamos, quando você entra numa mata, e você entra com um facão, com a foice, e você vai desbravar para fazer seu caminho, certo? Digamos, vou para o rio pescar, você tem uma casa na mata, aí você chega lá, desbrava, você vai para o rio e volta. Aí você vai cortando, vai fazendo o caminho. Então você vai todo fim de semana, você vai no rio e volta, você pesca, você traz o peixe para casa. Então o Delta Force B, ele é um desbravador que ele cria esse caminho e estabelece essa estrada. Você entendeu? O caminho neural. Então, essa Delta Force B gera isso. Então, assim, quanto mais a pessoa acessa, mais é fortalecido esse caminho. E aí tem que fazer o caminho inverso. Não é? Talvez o caminho inverso esteja, um fio de cabelo aqui, talvez o caminho inverso esteja em você conscientizar as pessoas, que é o que está faltando hoje um pouco na sociedade. Consciência. Por quê? Porque a nossa era moderna, o ativismo, o modernismo, tem normalizado o que não é normal. Agora também, em contrapartida, a neurociência tem avançado muito e falado muito sobre isso, né? Sim. Dentro dessas pesquisas, dentro desses acontecimentos, e existem muitos casos corriqueiros dentro de consultórios. Sim. Então, pessoal, Tony trouxe aqui um pouco de clareza sobre esse assunto, e o primeiro ponto que devemos observar dentro da nossa casa, no comportamento, ambiente de trabalho, as pessoas que dividem algum período do dia com você, observem os isolamentos. O isolamento, ele quer dizer muita coisa. Na verdade, isolamento grita, né? Sim. Grita por socorro, grita dizendo que algo não está certo, e cabe a mim, cabe a nós entender essa mensagem subliminar. O isolamento é uma mensagem subliminar.
o homem que se isola, a mulher que se isola, ela está procurando contato de alguma outra forma. Está procurando ser visto, pertencente de outra forma. Cadê? Vamos dar exemplo. O cara vai no banheiro, demora mais do que o necessário. Faz do banheiro lá o seu home office. Não, o seu set terapêutico, como é que é? Não? O divã. O divã, é o divã setting terapêutico. E aí o cara fica lá. Infelizmente, a tela vai para qualquer lugar, todos os lugares. Exatamente. Não é? E isso é um isolamento. Se você for observar até a questão de jovens, existem muitos jovens que eles estão isolados. Ficam em seus quartos isolados. Pais, prestem atenção nos seus filhos. Que eles ficam isolados em seus quartos, acessando um mundo ilimitado, tanto dentro da questão da pornografia, tanto quanto da questão dos jogos que fomentam, que manipulam, que sequestram a mente das pessoas. Então, quando você sequestra a mente, você sequestra e você gera comportamento, você gera as ideologias, e é por isso que nós estamos dentro de uma sociedade bem adoecida. As demandas têm sido muito grandes, os desafios também muito maiores. E dentro disso, Dani, eu queria também aqui agora, a partir daqui para frente, falar um pouquinho sobre, se você permite, porque você é a dona do programa, você está a condução, né? Mas depois nós falar um pouquinho agora sobre como identificar, nós caminharmos dicas para a gente vencer, para você começar a gente trabalhar esse quesito de ajudar as pessoas a vencerem a pornografia, né? Fica à vontade. Porque assim como se nós formos falar aqui 10 podcasts dos malefícios, dá para fazermos muito mais até do que isso. No entanto, é importante a gente dar a boa notícia de que tem tratamento. Tem como você vencer a pornografia, né? É uma mudança de pensamento, uma mudança de comportamento, não é verdade? Então, a primeira coisa que as pessoas precisam é dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? É reconhecer. Consciência. Ter consciência do vício. E veja que é um vício que as pessoas não têm noção que ele é associado ao vício de qualquer outra droga. E as pessoas precisam ter essa consciência, né? Reconhecer que precisa de ajuda, ter essa autoconsciência de que está com esse problema e buscar ajuda. Um dos problemas muito fortes em a pessoa não reconhecer e não buscar, sabe onde é que está, Dani? Você que está aí ouvindo essa mensagem, no orgulho. O orgulho de você não abrir a sua vulnerabilidade. Você sabe que de vulnerabilidade você eu entende, conheço, né? Porque, gente, imagine, né? A pessoa reconhecer, de repente, para um profissional, chamar ela para conversar, dizer, olha, amor, eu estou com esse problema assim, assim, assim. E eu queria conversar contigo, eu quero a sua ajuda, eu quero juntos salvar as nossas vidas, os nossos casamentos. Ou buscar a ajuda de um profissional, um psicólogo, psiquiatra, de um médico, enfim, de um amigo. O primeiro passo é reconhecer e buscar essa ajuda. Você tem que dar um nó no seu orgulho, tem que colocar o seu orgulho debaixo dos seus pés e abrir a sua vulnerabilidade para as pessoas. Porque assim, não tem como você ser curado de uma situação como essa se você não se vulnerabilizar. A Joyce Meyer, no livro Eu e Minha Boca Grande, ela diz o seguinte, abre aspas, quando eu exponho as minhas feridas, a minha cura acontece, fecha aspas. Show de bola. É sobre isso. É sobre isso. É sobre levantar a mão, gente. É sobre levantar a mão e dizer, ei, eu preciso de ajuda. Por que não? I need your help. Por que não? Por que não? Porque, sabe por quê, Tony? Porque muitas vezes o machismo, né? Talvez o homem pensar... Não é o machismo não, Dani. É o orgulho em si. Deixa eu só concluir. É porque quando o homem pensa em chegar nesse ponto, em ter que conversar e se abrir, ele se fecha na masculinidade, sim. Ah, não, isso é coisa de homem. Eu vou falar uma coisa dessa para outra pessoa? Não vou. É muito difícil. Olha, todos os ex-viciados de pornografia chegaram num ponto de cura, de libertação, quando estavam no estágio avançado do vício.
todos, começaram a sentir no seu corpo, na sua matéria, no seu físico, os malefícios, os prejuízos desse vício, como perda do desejo pelo outro, perda da prática com sua parceira ou do seu parceiro, perda do libido, do interesse, não é verdade? O isolamento, o convívio social. Quando isso já começou a ficar... Se eu te disser que até o Parkinson é causado pela pornografia. Imagina, mal de Parkinson causado pela pornografia. Uau! E eu tenho que dar um mérito, pessoal, a quem entende do assunto, a quem já esteve lá, não é verdade? Sim. Nessa condição de consumidor desse conteúdo, pode hoje, com autoridade, propriedade, trazer um assunto tão delicado quanto esse, mas necessário e libertador. Para que existam famílias na sociedade, para que ainda existam homens e mulheres de pé nessa sociedade, para preparar uma geração da minha filha, do seu filho, de homens e mulheres que, além do respeito, sabem o seu papel de homem e de mulher. Exato. E é humilhante aquilo que acontece com o homem, porque ele perde a sua condição de homem, literalmente. Ele perde o governo de si primeiro e perde o governo de tudo que está ao seu redor, perde o governo da sua esposa, da sua casa, dos seus filhos, e abre uma porta para uma destruição, para uma... como é que eu posso falar? Tinha uma palavra que me fugiu aqui agora, que tem mais profundidade, que tira ele do controle de tudo. De tudo. Do governo, né? Ele não governa, porque nós fomos chamados para sermos governantes. E é exatamente quando o cidadão que cria a Playboy, o que significa Playboy? Play, jogo, boy, garoto. Garoto que joga, garoto irresponsável. Então, na década de 60, que começou a ideologia do sexo, drogas e rock and roll. Foi um momento, nessa década, onde começou a aumentar de forma avassaladora o número de mães solteiras, de filhos sem pais, começou a mudar a ideologia do pensamento, né, de respeito, de moralidade, e começou justamente a moral ser atacada de forma veemente. E aí nós estamos aí em 2023, como nossa sociedade está. Então, o homem deixando de ser homem. E exatamente, mais uma vez eu quero mostrar esse livro, que esse livro nos traz aqui informações, coisas maravilhosas para nós mudarmos esse caminho, fazermos o caminho inverso. E o interessante é que a capa traz o título A Jornada de Meninos a Homens, do J.B. Carvalho. Exatamente. Eu achei muito interessante quando eu vi A Jornada de Meninos a Homens, ou seja, deixe de ser meninos para ser homens, porque a nossa sociedade atual existem meninos na aparência de adultos, mas são adultos infantis, adultos infantilizados, meninos mimados, homens cheios de 40, de 50 anos com mente de criança, de adolescentes, exatamente, playboys. Exatamente, exatamente. Você envelheceu na matéria, mas a sua mente ficou parada lá. No caso, a gente saindo um pouquinho saindo um pouquinho, mas converge dentro dessa vertente que nós estamos trazendo aqui. O que está acontecendo hoje nessa questão do homem? Os homens muitos estão atrás de suas mulheres. Assim como Adão pegou Eva, lá na criação, quando eles erraram, ele jogou Eva no fogo, botou Eva na frente e disse, não, Eva, me defenda. Jogou Eva no fogo. Ela disse, não, senhor, foi essa mulher que o senhor me deu que comeu do fruto. E ele se eximiu da responsabilidade. E aí o que está acontecendo hoje? Homens que estão por trás das suas mulheres, geração canguru, de filhos que não saem de suas casas, filhos com 30, com 40, 50 anos, dentro das suas casas, e os pais também super protegendo, né? E homens que dependem das suas mulheres, que não assumem seu lugar de macho dentro de casa. Então, esse livro aqui, além dele falar sobre a questão da pornografia, ele é bem mais aprofundado e nós estamos trabalhando muito forte ele, sabe, Dani? Então, e voltando aqui sobre
as dicas, primeiro, né? Numerando, reconhecer que você precisa de ajuda. Consciência. Segundo, conversar com a esposa, conversar com, se for jovem, conversa com seus pais, conversa com um mentor, Conversa com um profissional, busca né? um profissional, mas acho que o mais importante é conversar com os pais. Mas às vezes, dependendo do contexto, não tem o pai, né, não funciona, mas vai para um amigo, para uma pessoa mais consciente, para um profissional, busca ajuda, né? Terceiro, ser transparente, assumir a responsabilidade, você falar a verdade, você dizer, olha, porque é uma grande mentira, é uma grande mentira. Então, quando você assume, exatamente, se deixa de ser playboy para ser homem, se diz, espera, eu estou com problema, Dani, me ajude, olha, está acontecendo isso, olha, eu não consigo mais produzir, eu não consigo mais estudar, você pensa que eu estou me esforçando, mas eu estou na frente do computador, eu fico horas e horas ali acessando, e sendo alimentado, eu já não aguento, não suporto. Gente, isso é um caminho para a depressão. E se brincar para o suicídio. Porque é um abismo que chama outro abismo, né? Assim como o salmista fala. Quarta coisa, que é uma coisa que eu vou tratar, vou falar assim de uma forma até chamar mais atenção. Isolamento. O que ocorre com o isolamento? Primeiro, a pessoa ela se isola porque ela quer privacidade e é vergonhoso os outros verem. Então ela quer privacidade. Anonimato. Anonimato. E sabe o que também pode desencadear esse gatilho? Rejeição. Quando você é rejeitado, quando eu sou rejeitado, eu vou dar um exemplo de rejeição. Casal, o homem quer fazer uma coisa e a mulher não quer. Então ele vê aquelas coisas lá, que aquilo é tudo mentira, que as mulheres são atrizes, aquilo é tudo encenado, aquilo não tem prazer, não tem nada. E aí a mente da pessoa recebe, e ela recebe daquela forma como ela está vendo. E aí o cara, geralmente, quer que a mulher faça do mesmo jeito. E aí a mulher não pode fazer, não tem como fazer. Aquela mulher não é aquela mulher que está lá no vídeo. E aí o que é que ocorre? A mulher se nega a fazer, ou tem um racha no momento do sexo, aí o cara... Eu já vi relato de cara ameaçar, falar, tá bom, eu vou procurar na rua. Aí o cara vai procurar na rua porque ele foi rejeitado. Porque o que ele queria fazer, ele não conseguiu. Então ele toma aquilo como uma rejeição e se revolta e vai fazer, enfim, vai se masturbar, vai ver de novo os vídeos dele e aí se saciar lá, porque o que é que ele quer? Dopamina. Ele quer dopamina. São 500 unidades de dopamina contra 200. Você está me entendendo? É mais do que o dobro. Então, de qualquer outra atividade, né? Sim. 200 unidades quando você faz presencial com o seu cônjuge, e aí ele ainda tem a ocitocina, que é o hormônio do toque, o hormônio, né, quando você abraça, um abraço mesmo gera ocitocina. Então, tem esses dois elementos. Então, a ausência não é benéfica, não é? Então, o cara é ausente como pai, é ausente como marido e é ausente ainda no momento do sexo. Então, é um abismo terrível. Quinta coisa, pode falar. Quinta coisa, disciplina. Né? O que é que a gente pode orientar? Muda a frequência, começa a buscar leituras, começa a buscar novas amizades, troca esses momentos por outros momentos de jogar, de praticar um esporte, de jogar dama, de jogar xadrez, né, de sair. Substituir, né? Substituir esses momentos por outros. Então, o que a nossa sociedade está fazendo? Isolamento geral. As pessoas não têm amizade, as pessoas não têm interação social, mas o que é que eles estão querendo? Interação virtual. Tiago Brunet, um dos nossos mentores, ele disse o seguinte: quem faz o que quer, morre como não quer. Fazendo o que não quer. Quem Exatamente. faz o que quer, morre fazendo o que não quer. Ou seja, se você vive a sua vida desregradamente, se você faz o que você bem quiser e entender como a gente tem exemplos na mídia fora, fazendo o que bem quer, pode anotar. Toda semente tem uma semeadura. Toda colheita tem a hora da plantação. Antes da colheita vem a plantação. Tudo, absolutamente tudo que você fizer, a Bíblia Você vai diz, colher. o livro da sabedoria milenar,
tudo que o homem fizer, Ele ele vai. colherá. E é obrigatório, não tem para onde correr. Essa semeadura e a colheita é obrigatória. Você vai viver, vai plantar, vai colher e vai morrer, mas vai acontecer. Então, presta bem atenção no tipo de vida que você tem levado, no tipo de vício que você tem alimentado, na frequência, nos ambientes, nos lugares, porque quem vive fazendo o que quer, morrerá fazendo o que não O que quer. não quer. Exatamente. Alguma coisa próxima a O cara que não faz exercício físico, ele vai morrer como? Como é que vai ficar as pernas dele? Como é que vai ficar os músculos dele? E uma Né? coisa interessante, pessoal, que a gente sabe que todo mundo tem um dia de nascer, cresce e o dia de morrer. Mas tem gente acelerando a morte. Não é? Sim. Exatamente fazendo isso aí. São os vícios, a falta de uma vida organizada, com limites. Porque o que são limites, gente? O que é limite? Limite é você saber que para caminhar, transitar em determinados lugares, tem uma velocidade, Exatamente. você deve andar com cumprir faróis regras. acesos, cumprir regras. Que essas regras geram segurança. Segurança gera o quê? Preservação da sua vida. Limites serve para preservar Exatamente. a vida. Anote isso, porque eu vou anotar também aqui. Os limites servem para preservar a vida. Olha aí. Servem sabedoria, hein? Daniela Oliveira. Para preservar a vida. Limite dentro do casamento serve para quê? Preservar a saúde do seu matrimônio. Não estar a sós conversando com a mulher, não estar a sós conversando com o homem. Serve para quê, gente? Para manter o seu casamento incólume, íntegro. Exato, um exemplo. Nós casamos e como é que eu quero ainda ter vida de solteiro? Como é que eu quero ter amigas? Não tem mais espaço para eu ter amigas. Exatamente. Não é? Exatamente. Pessoal, limite serve para a preservação da vida. Os limites nos trazem a realidade do que podemos ou não fazer, porque teremos consequência de tudo que fizermos. Exatamente. É sobre isso. Outra dica, Dani, né? Até por conta do tempo, né? Cortar o mal pela raiz. Gente, você tem que sabe o que é evadir? Evasão? Você tem que fugir, né? Piloto de fuga. Você sentiu que tem ali perigo. Aquele perigo de você. Vou dar um exemplo. Você tem um amigo que manda o WhatsApp para você só de vídeos dessa estirpe, dessa qualidade. Ele não é seu amigo. Bloqueie ele, corte essa amizade, corte pela raiz. Essa pessoa não é seu amigo. Essa pessoa vai te levar para destruição. E também, Tony, porque eu digo a você, aconteceu comigo, Dani. Eram pessoas que falavam comigo, que a gente conversava, quando eu trabalhava, aparecia, e a gente trocava uma ideia aqui, outra ali. E quando teve isso tem muitos anos, o WhatsApp apareceu, aí ia encontrar um, daqui a pouco esse rapaz me achou e começou a me mandar um bocado de vídeo. Falei, pelo amor de Deus. Aqui também acontecem revelações que eu não estava sabendo disso, estou sabendo agora, porque aqui não é sobre isso, gente, acontece de tudo. A informação é tão real, conte mais sobre isso, que eu não estava sabendo, não. Me fale mais sobre isso, né? Me conte mais, é interessante já tem isso. Muito tempo. Você já orientou esse rapaz no tempo e no espaço? Não, que ele está desorientado, Não, eu nem sei mais onde ele anda. Que bom, eu perdeu o cortei caminho ele da minha rede. Que bom, isso aí é perigoso demais. Eu cortei pela raiz, que ele só mandava para mim vídeos dessa coisa que não me fazia bem. E eu bloqueei ele. Na verdade, eu comecei a mandar. Aí ele mandava versículo bíblico para ele. Aí chegou um momento que eu peguei, bloqueei, não quero mais conversa. Agora, uma coisa interessante de tudo que nós estamos falando sobre limites, mas deixa eu te falar uma coisa também. Se de repente não faz sentido para você, viva a sua vida como você quiser. Você é livre. Claro. Faça suas escolhas. Agora, deixa eu só te lembrar que o que você planta, você vai colher. Das suas ações haverá reações. Mas viva do jeito que você acha que deve. Porque deixa eu te falar, tem pessoas que a gente atende, e já atendemos muito enquanto casais, que a gente dizia, olha, o caminho é esse, né? A Bíblia nos orienta, para que os dois tenham paz, prazer e vivam saudavelmente. Evitem aqui, ali e acolá. Ouçam mais, falem menos, Exato. né? Entendam o comportamento. Mas tinha casais que, só faltava o telequete acontecer na nossa frente. Então, tudo bem. Normal. Só faltava a gente virar juiz do boxe, entendeu? Da luta ali. Mas tá tudo certo, gente. Cada um tem a vida que merece segundo as escolhas que fazem.
tá? Então, de repente, você está ouvindo aqui esse conteúdo e fala assim, conteúdo chato, papo chato. Não, não. Milhares de pessoas estão depressivas, adoecidas emocionalmente por conta de pequenas ações. Olha, eu ouvi uma frase interessante, claro, não é novidade. Diz o seguinte: ninguém tropeça em grandes montanhas, tropeçamos em pequenas pedras. São os pequenos tropeços que levam a uma grande ferida, a uma grande queda. Você tropeça em uma montanha, você tropeça num grande areal, ó, vim andando, de repente topei naquela montanha de areia. Não, gente. Todo mundo come pequenas poeiras, digamos assim, pequenos tropeços, pequenas pedras. Hoje, amanhã, depois e depois, acumulam. Como é que a galinha enche o papo? Não é de grão em grão, gente? Exatamente. É sobre isso. E é assim que acontece na nossa vida. São os pequenos acontecimentos que vão sucessivamente ocorrendo, que vão depois levar a fatídicas. E usando essa mesma metáfora que você está trazendo, eu posso falar também que para você mudar de comportamentos com pequenos hábitos, não é? Primeiro, você pode começar, ao invés de buscar recompensa na pornografia, você começar a buscar fazer exercícios. Substituir, você né? começar a substituir, começa a fazer, busca amizades, começa a jogar dama, começa a jogar xadrez, começa a jogar futebol. E outra coisa, viu, Tony? Muito interessante. Não haverá nenhuma possibilidade de você mudar algum tipo de comportamento se você andar com as mesmas pessoas que você caminhou a vida toda. Ecossistema, exato aqui. Não adianta. Você pode ter a consciência... Você está lendo minha anotação, é? Não, mas é porque é tão verdade que a gente está falando. Não, que tá aqui escrito. É porque também a gente não... Só um minutinho, filha. A gente não esmiuçou os detalhes, não, gente, porque aqui é assim. Ele tem um conteúdo, eu tenho, e nós vamos conversar sobre, naturalmente. Né? Porque há muitos anos nós aconselhamos casais, recebemos algumas histórias, mas é sobre isso. Não adianta você querer uma consciência nova andando com gente velha, com as mesmas pessoas. Não adianta você pôr umas vestes novas e os seus sapatos que calçam os seus pés e conduzem os seus passos serem velhos. Ou seja, eu não posso querer uma nova vida andando com as mesmas pessoas da minha vida velha. Não adianta colocar remendo novo em vestes, panos velhos. Pois é, eu terei de... Opa, olha, muito obrigada. Você foi extraordinário, aprendi com você, rimos bastante, você é meu amigo, mas eu agora tomei uma decisão que se for igual à sua, vamos juntos. A gente anda junto. Se não for, tá tudo certo. Continuo te querendo muito bem, mas a gente vai caminhar por caminhos. Vamos trilhar caminhos diferentes. Vamos ter essa coragem, gente. Expor a nossa vulnerabilidade. Sim. Ter a coragem de dizer, eu sou essa pessoa, vai gerar para nós vida. Exatamente. Já aqui, quais são as suas considerações finais? Qual é o tratamento, né, depois dessa lista? Tem muito mais coisas para falar, Sim. né, Dani? Mas bem como a gente está no final, é exatamente isso. Eu acho que eu poderia dizer para que você dê o primeiro passo, porque tudo tem que dar o primeiro passo. É você abrir mão do seu orgulho e buscar ajuda. Busque ajuda. Converse com a esposa, converse com um profissional, converse com um amigo, converse, sei lá, se você frequenta a igreja, converse com o seu pastor. Busque ajuda de alguma forma. Abra a caixa da vulnerabilidade, que é o caminho para a sua cura. Olha, eu poderia até trazer uma analogia aqui, mas eu vou deixar para os próximos, Dani. Para você, não tem como você ser curado se você não se expor. Exatamente. É sobre isso. Pessoal, nós estamos caminhando para mais um encerramento aqui com vocês, desse assunto, dessa temática que é muito relevante, que é pertinente a você solteiro, a você casado, a você que é jovem, a você que é mais experiente, a você que vive na melhor idade. É um tema que perpassa, né? É um tema par, mas perpassa em vários lares e se apresenta em diversas formas, infelizmente, mas nós aqui estamos trazendo a informação que pode sim haver cura, pode sim haver mudança, pode um homem viver sua masculinidade de maneira viril, né? Exatamente, sendo homem, sendo governante, tendo honra, sendo sacerdote do lar, sendo inspiração para o seu clã e para os demais. Pode sim viver a vida com a mulher que escolheu, desfrutando de tudo que é possível, que o próprio Deus constituiu a nós, homens e mulheres. Portanto, se você ainda não nos conhece, eu sou Daniela Oliveira.
Tony Oliveira. Nós somos casados há 18 anos e meio. Nós somos presidentes no Instituto Luz de Desenvolvimento Humano, essa sede que fica aqui na cidade de Lauro de Freitas, Bahia, na grande metropolitana de Salvador, porém, é daqui para o mundo. Portanto, Exatamente. se você precisa de uma palestra, de acolhimento, de atendimento psicológico, de uma mentoria para mulheres, de uma análise de perfil comportamental, Tudo enfim, relacionado ao desenvolvimento terapia humano. de casais, tudo muito bem, Tony, relacionado a desenvolvimento humano, você pode nos encontrar no Instituto Luz, através do YouTube, no www.institutoluzba.com.br, nosso site, no @soudanioliveira_, no @Tony Oliveira psicólogo Tony Oliveira, psicólogo Tony Oliveira, e também no Instituto Luz _. Essas plataformas todas que nós citamos aqui, você pode ter acesso a essa pessoa, a minha pessoa, e de alguma forma nós vamos ajudar a você. Então, portanto, a nossa casa, o Instituto Luz de Desenvolvimento Humano, é uma empresa diferenciada, que veio para acolher, sem julgar, mas para ajudar você, que precisa ser acolhido, abraçado, se sentir pertencente e voltar a viver. Nós somos especialistas em solucionar os seus problemas. Então vem para cá e você vai encontrar esse acolhimento humano. É sobre isso. E o É Sobre Isso de hoje agradece a você, Tony Oliveira, pela sua participação, pela sua contribuição e suas considerações finais, por favor. É sobre isso, gente. Então, abra mão do orgulho, converse com as pessoas que podem te ajudar, ou se não, venha para o Instituto Luz, porque nós estamos aqui para isso. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Envie esse vídeo para outras pessoas, compartilhe, afinal de contas, conhecimento não ocupa espaço. Em algum momento esse conteúdo fará sentido para você ou para outra pessoa e você pode ser a ponte da libertação de outro. Então, eu agradeço a você por ter nos acompanhado até aqui. Espero vocês nos próximos vídeos. Saia do lugar que limita sua visão.